Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos. Como estão? Como hai passado a noite de ayer? Espero que hai tenido um bom descanso e um amanhecer de um novo dia com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, amigos seguidores, hoje vamos a falar de 28 seasons que se passaram em Sudamérica. Regressou a quedar-se sísmico Sudamérica, e em especial sempre hablamos que Chile como sempre, foi o país que mais houve sismos em Sudamérica desde o final da noite de ayer, la madrugada, e hoje hasta hoje pela manhã no momento deste vídeo, tá bem? Vamos iniciar falando de los sismos. Quando hablarmos abaixo de 100 km de profundidade, é cerca da Terra, arriba de 100 km de profundidade, é lejos da Terra. De 4.0 abaixo, são pequenos movimentos, e arriba de 4.0, arriba de 4.0 são com movimento sentido mover-se em los países, tá bem? Bueno, iniciamos em Argentina. Argentina 3.0 na escala Richter, a 96 km de profundidade. Este sismo se passou às 10h55 da noite de ayer. Depois Chile 5.0, lo mais fuerte deste vídeo, a solamente 37 km de profundidade. Este sismo se passou às 11h38 da noite de ayer. 5.0 ha movido muito em Chile. ¿Tá bem? Isto é um aviso de que estás legando os sismos de mais forte intensidade em Sudamérica. Tá bem? Pois foi cerca da Terra também 37 quilômetros. Seguindo, Chile 3.5 na escala Richter, a 108 quilômetros de profundidade, às 11h41 da noite. Chile 3.6 na escala Richter, a 97 km de profundidade, às 11h43 da noite. Argentina 3.6 na escala Richter, a 10 km de profundidade, às 1h37 da madrugada. Chile 4.0 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Novamente moveu em Chile. Este sismo se passou às 11h47 da noite de ayer. Chile novamente 3.0 na escala Richter, a 127 km de profundidade, às 1h24 da madrugada. Chile 4.12 na escala Richter, a solamente 16 km de profundidade. Novamente há movimento em Chile. Chile está com os sismos em sua região. Mirem e tenham muita atenção. Este sismo se passou às 12h58 da madrugada. Depois, Colômbia, um sismo de 5 km de profundidade, tá bem? Às 1h25 da madrugada, a 4.1, também mira o sismo de Colômbia. Depois, Chile, 3.1, 80 km de profundidade, às 1h27 da madrugada. Argentina 4.3 na escala Richter, a 98 km de profundidade. Sentiu também a Argentina 4.3. Este sismo se passou a 98 km de profundidade às 3h53 da madrugada. Chile 3.3 na escala Richter, a 14 km de profundidade, às 12h18 da madrugada. Então, Chile, amigos, Chile 3.3, 14 km de profundidade, pequeno movimento em Chile, que se passou às 12h18 da madrugada. E lo de Colômbia, que hablamos 4, corrigindo, é 3.0 Colômbia, que foi somente 5 km de profundidade, sentiu pequeno movimento, tá bem? Bueno, vamos seguindo então, que há muitos sismos em Chile. Chile 3.3 na escala Richter, a 26 km de profundidade, tá bem? Este sismo se passou
a las 13:44 de la madrugada. Chile 4.4 na escala Richter, sentiu muito movimento Chile também com este sismo de 4.4, pois foi cerca da Terra a solamente 11 km de profundidade. Este sismo se passou às 12:45 de la madrugada. Chile 3.3 em la escala Richter, a 18 km de profundidade, a las 6:42 de la manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter, a 8 km de profundidade, cerca da Terra, pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou às 6:43 de la manhã de hoje. Novamente, Chile 4.4 sentiu muito movimento com este de 4.4 em Chile, pois foi bem cerca da Terra a 6 km de profundidade. Este sismo se passou às 6:46 de la manhã de hoje. Depois, Argentina 3.0 na escala Richter, a 242 km de profundidade, às 5:22 da manhã. Chile 3.12 na escala Richter, a 225 km de profundidade, às 5:20 da manhã de hoje. Argentina 3.5 na escala Richter, a 242 km de profundidade, às 5:47 da manhã de hoje. Chile 3.5 na escala Richter, a 10 km de profundidade, às 5:49 da manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter, a 36 km de profundidade, às 6:02 da manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter, a 15 km de profundidade, às 6:13 da manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter, a 10 km de profundidade, às 6:25 da manhã de hoje. Chile 3.5 na escala Richter, a 223 km de profundidade, às 6:31 da manhã de hoje. Argentina 2.8 na escala Richter, a 118 km de profundidade, às 10:35 da manhã de hoje. Peru 3.7 na escala Richter, a 43 km de profundidade, cerca da Terra, há sentido movimento em Peru com este 3.7. Esse sismo se passou às 8:40 da manhã de hoje. E finalizando o video de hoje da manhã, na Argentina 2.9, em la escala Richter, a 108 km de profundidade, às 11:25 da manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, e envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passaram em la tarde e início de la noite, tá bem? Tenham todos um bom dia, hoje dia miércoles, dia 15 de abril de 2026, tá bem? Buenos dias a todos e hasta la noche. Tchau, tchau.